Deixa eu escrever aqui. Boa noite, tudo bem, Fábio? Boa noite. Vou esperar a Naraline entrar. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre menopausa e a gente vai falar especificamente sobre ganho de massa muscular, que foi uma pergunta que fizeram na caixinha. Na verdade, foram duas ou três pessoas que fizeram. E eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, porque... Boa noite, Antônio, tudo bom? A gente vai falar um pouquinho para as mulheres, na verdade, né? Mas é bom que os homens vejam, até para que eles possam entender o que acontece com as suas mulheres e por que esse desespero todo em relação a ganho de massa muscular. Então, eu fiz uma revisão rápida sobre ganho de massa muscular na menopausa e tem um monte de trabalho muito interessante sobre isso, bem relacionado à dificuldade que as mulheres têm. A gente tem um trabalho que até foi na Universidade do Minnesota que eu achei, que é um trabalho que eles publicaram na Cell Reports, que foi muito interessante em relação ao papel do estrogênio na população e o que o estrogênio faz em relação às stem cells, as células mães, as células, como é que chama? Madre, células mãe, como é que chama? Células tronco, células madres, células mãe, células tronco. Que nessas mulheres, eu vou falar um pouquinho, Naraline chegou agora, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu fiquei células, stem cells, células madre, células mãe, células alguma coisa. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu vou falar um pouquinho. Olá, minha amiga. Oi, amor, e desculpa meu pequeno atraso. Não, fica tranquila que tá tudo certo. Pode continuar aí para você fluir o assunto. Tá, não. O que eu ia falar é o seguinte. Então, eu peguei alguns artigos pra gente conversar, então a gente vai falar um pouquinho sobre ganho de massa muscular na menopausa, né? Que é um assunto que muita gente quer saber. E além de muita gente quer saber, é um assunto que as pessoas procuram muito o médico e o nutricionista por causa disso, né? Então, assim, a gente todas as semanas a gente recebe pacientes que querem ganhar massa muscular, estando na menopausa, né? Então, a Laudeci colocou assim: ganhei osteopenia na menopausa. Então, a osteopenia, na verdade, ela vem junto com a sarcopenia. É difícil uma paciente não ter perda de massa muscular sem ter perda óssea junto, porque na verdade, é um processo, não é algo isolado. Perder massa muscular não é algo isolado. E o problema não é só o perder a massa muscular. O problema é não conseguir ganhar. Eu vou fazer uma introdução, porque a Naraline vai falar. Os trabalhos são muito específicos em relação à alimentação. E tem uma meta-análise que eu achei sensacional sobre ganho de massa muscular depois da menopausa, que a Naraline vai falar perfeitamente sobre o que acontece. Mas assim, eu queria dar alguns dados, tá? Então, assim, depois dos 30 anos, a gente tem de 3 homens, mulheres e qualquer pessoa, tá? Depois dos 30 anos. A gente tem perda muscular ano de 3 a 8%. O que isso significa? Que depois dos 30 anos, a cada ano, se você não fizer nada, se você ficar sedentário, se você ficar sentadinho na sua cadeira, sentadinho no seu sofá, trabalhando e comendo que nem um condenado, o que acontece?
você vai perder de 3 a 8% da sua massa muscular. E isso depois dos 50 anos, a gente está falando dos 30, para homens e mulheres. E depois dos 50 anos, isso chega a 10% por ano. Então, se você tem mais de 30 anos, você já está perdendo de 3 a 8% da sua massa muscular se você não fizer exercício físico. E se você tiver mais de 50 anos, homens e mulheres, você perde de 5 a 10% por ano. Então, assim, o que a gente está falando é uma coisa muito grave. Por quê? Porque perder massa óssea realmente está acompanhado de perder músculo, aumenta o risco de fratura. Então, se você cai, se você tem alguma queda, se você tem, você pode realmente quebrar um osso, e isso é gravíssimo, dependendo do osso, e dependendo do seu tempo de recuperação, e dependendo de toda a sua constituição corporal, isso é super grave. Além disso, aumenta o risco de resistência insulínica, porque quanto menos músculo você tem, mais resistência insulínica você vai ter, porque o músculo auxilia na questão da resistência insulínica. Então, você acha que você tem uma insulina alta e que você vai resolver com remédio. Você não vai resolver com remédio nem com dieta. Você resolve com músculo, atividade física. E além disso, aumenta o risco de doenças crônicas. Então, se você perde músculo, você aumenta o risco de ter diabetes, também por resistência insulínica, síndrome metabólica, você aumenta o seu risco cardiovascular. Então, você vai provavelmente desenvolver uma doença cardiovascular. A Laudeci falou, ó, ficou com osteoporose depois da menopausa e quebrou a perna com 50 anos. Então, assim, a gente está vendo que o que a gente está falando não é algo que está na literatura só, o que eu inventei na minha cabeça, o que a Nara Aline acha que é bonito. A gente está falando que realmente existe, o que realmente acontece com as pessoas. E as pessoas não levam a sério isso. Elas acham que é bobagem, que é besteira, que ter músculo é bobagem, é coisa de gente forte, gente metida, gente boba. Eu já ouvi muita coisa, né? Ah, só quer se mostrar e tal. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que tudo isso é uma orquestra. O nosso corpo é uma grande orquestra, né, Naraline? E o que eu queria trazer é exatamente isso. A gente vai falar sobre três coisas muito importantes, mas talvez a mais importante e que a gente precisa falar é que, assim, depois que a gente entra na menopausa, a gente não responde com as mesmas necessidades proteicas diárias. Primeiro, porque muitas vezes a gente nem consegue absorver aquela quantidade de proteína que a gente se propõe a comer. E segundo, que a gente realmente tem uma dificuldade em relação a essa necessidade, a saber qual é essa necessidade das pacientes. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre hormônio, porque músculo é um triângulo. Músculo é um triângulo. Onde nessa ponta aqui está o aporte da dieta, nessa ponta aqui está o exercício físico, e nessa ponta aqui está o hormônio. Mas o que é mais importante saber é que, assim, se você não comer direito, isso aqui não adianta. Você pode fazer o exercício que for, você pode tomar a quantidade de hormônio que for, mas o músculo não vem de lugar nenhum. Ele vem de uma boa alimentação. É isso ou não é, Naraline? A gente tem muita paciente assim ou eu tô falando bobagem? Nossa, a gente tem muita paciente assim, né? E a gente, lógico, a gente está falando em especial da menopausa, mas a gente sabe a quantidade de pacientes novas que nós já temos com esse perfil, né? Mas em especial falando da menopausa, até porque eu digo assim, por prática clínica, as mulheres não são preparadas para a menopausa. Na verdade, as mulheres não são preparadas para fase nenhuma da vida, né? Porque a menina, muito cedo, ela vai ao médico, ela é orientada a tomar uma pílula e pronto, né? Não existe uma orientação para a saúde da mulher que é tão complexa. Eu digo complexa porque é tanta mudança que ocorre no nosso corpo em relação aos hormônios que estão atrelados à alimentação e à necessidade de exercício físico, que isso não é dito para gente, né? Na nossa adolescência, na nossa juventude, quando a gente chega a tomar consciência dessa necessidade, muitas vezes já é tarde demais, porque
a perda de massa muscular já foi muito grande, e é isso que acontece com grande parte das mulheres na menopausa. Ah, eu perdi muita massa muscular na menopausa. Na verdade, você já estava perdendo há muito tempo, e com a menopausa, isso ficou mais intenso, e a tendência é também de acumular gordura com muito mais facilidade, porque existe uma mudança hormonal severa e a alimentação, na grande maioria das vezes, é muito ruim. Então, não tem como não chegar à menopausa com uma composição corporal ruim, se não começar antes. Mas, assim, para não desanimar quem já está na menopausa. Ah, mas eu já fiz menopausa, já estava tudo cagado. Tem como dar uma melhorada? Óbvio que tem como dar uma melhorada. Eu estou querendo dizer aqui que recuperar essa massa muscular perdida durante longos anos não vai ser possível mesmo. Mas, assim, parar com essa Com esse perda, processo. né, com esse processo, paralisar esse processo, né, melhorar a qualidade de vida, isso é possível. Porque Gabi falou coisas importantes aí. A gente está falando de ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação que tenha proteína suficiente, mas dentro da individualidade da paciente. Porque hoje mesmo, sem saber que a gente ia falar sobre esse assunto, postei um coprológico de uma paciente, inclusive a sua paciente também, que ela não digere bem a proteína, não está digerindo bem a proteína, né? E aí é uma paciente que, muitas das vezes, de acordo com a orientação do profissional, ela vai ingerir grandes quantidades de proteína, porque precisa ganhar massa muscular, mas ela não está conseguindo fazer digestão. Ela não está conseguindo utilizar essa proteína. Então, a individualidade para tratar a mulher, principalmente na menopausa, ela é extremamente necessária, porque a gente tem que estudar o caso hormonal da paciente, e esse caso, lógico que isso daí a Gabi que vai olhar com todo carinho e cautela o que essa paciente tem de alterações hormonais, e a alimentação tem que ser individualizada e adequada para esta paciente, que é o que acaba acontecendo. As mulheres, elas olham a dieta da blogueira, a dieta da amiga, a dieta da vizinha, e não funciona para ela. E aí Ontem ela diz que não mesmo, funciona. E aí ela diz mas que ontem, comer dieta, que fazer uma alimentação um pouco mais regrada não funciona. Ontem, Gabi, eu tive uma paciente que me trouxe, tinha tempos que eu não tinha uma paciente assim, que me trouxe tanto sofrimento atrelado a tentativas de mudança, de alimentação, de estilo de vida, e me doeu assim naquela hora, porque a gente tem, né, a gente tem problemas no nosso consultório com os pacientes, mas muitos das nossas pacientes já chegam conhecendo o nosso conteúdo, bem já é, entendendo, estudando o processo, e essa paciente de ontem, assim, ela me assustou muito, porque são muitos problemas de saúde atrelados a uma inflamação crônica que já vem de muito tempo. E uma das coisas que ela me disse foi a seguinte, que eu faço reposição hormonal. E aí eu questionei para ela, mas que tipo de reposição? Aí eu tomo Natifa Uhum. há não sei quantos anos. Eu falei, mas aí agora Quem no te deu? final, no final do ano houve uma mudança e tal. Eu peguei e falei, aí eu perguntei para ela, mas você fez exame hormonal agora nesse último ano? Não. Eu falei, mas então não está havendo um acompanhamento da sua parte hormonal com a medicação? Não. Tomo pílula desde os meus 15 anos. Uhum. E aí você começa a ver a relação, né, de tantos outros problemas que essa paciente tem e que é como você disse, gente, é uma engrenagem. É uma engrenagem. Se um parafuso da engrenagem quebra, solta, sei lá o que acontece, você pode ter certeza que vai haver prejuízo nessa máquina, não tem como não haver. E no início pode não ser muito aparente, mas vai quebrar outro parafuso, porque outro parafuso está tendo que se esforçar mais. E assim as coisas vão acontecendo. Então, hoje, mulher menopausada, que não tem uma boa alimentação, que não pratica exercício físico e não sabe dos seus hormônios, ela só vai perder massa muscular. Isso só vai ser cada vez maior os estragos, os danos causados. Então, o primeiro ponto, na minha opinião, tá, Gabi, de ajudar uma mulher na menopausa, quando ela chega para mim e fala assim, eu perdi muita massa muscular, eu preciso ganhar. A primeira coisa que eu falo é primeiro, você precisa tratar a sua inflamação.
Porque se a gente não tratar as causas todas que estão te inflamando, não adianta colocar whey protein, creatina, tomar não sei quantos suplementos e fazer treino de força exagerado com altas cargas com personal, se a gente não tratar o que de fato vem te inflamando há anos, né? Que é o que a gente vê nessas mulheres com menopausa, e isso já é natural, como você disse, é algo natural do nosso corpo. E você imagine para quem não faz exercício, para quem se alimenta super mal, para quem está extremamente inflamado. Então, se a gente não trata isso do início do problema, que é tratando as causas dessa inflamação, principalmente da resistência à insulina, e aí você vai entrar agora nesse assunto hormônio, que é falar da insulina, falar da progesterona e do estrogênio, que tem relação com o nosso metabolismo, com a síntese de proteína, com a massa muscular que essa mulher vai perder. Para quem está aqui nessa live e não está na menopausa ainda, ou tem pessoas, mulheres na família que ainda não estão, isso aqui é um serviço de utilidade pública. Você tem que falar para toda mulher que você conhecer. Comece o quanto antes limpar a sua alimentação. Comece o quanto antes fazer exercício de força. Isso não é, gente, questão de vaidade. Como o Gabi disse, não é esse negócio de que, fulana foi, é fortinha, não vou. É necessidade. Musculação deveria estar nas matérias na escola, a necessidade de exercício de força para a mulher, para o homem também, mas para nós mulheres o prejuízo é muito grande. Vocês têm noção de mulher que vem de 2, 3 gestações? O que as mudanças hormonais, fisiológicas, tudo que aconteceu, a perda de massa muscular. E aí depois, a cada ano que passa, essa perda vai se aumentando. E aí chega na menopausa, a mulher está destruída. Está destruída, ela está acabada. E aí eu vi comentários esses dias assim, porque coitado do marido, tem que aguentar aquela mulher que tá aquele trubufu enquanto ele tá todo bonitão, querendo se divertir, sair a mulher. Lógico, como é que essa mulher não vai estar assim, gente? Essa mulher não foi preparada para chegar nessa fase. Ela não foi cuidada para chegar nessa fase. Então, assim, o que a gente pode fazer agora quanto profissional é alertar, quanto profissional e pessoas que estão aqui também, leigas que estão aprendendo com a gente, é alertar todas as mulheres da necessidade da mudança de hábitos. Não tem para onde correr. Tem que haver essa mudança. Não, e uma outra coisa que eu acho importante, assim, né? Como as mulheres não percebem, mas deveriam perceber, que comparando um homem e uma mulher com 50 anos, como eles são diferentes. Totalmente, Gabi, é É assustador até. É assustador. assustador. Então, assim, a gente vê homens, e eu vou dizer porque, enfim, eu olho para alguns homens, né? E a gente olha, é normal, é natural, de 60, de 65, de 55, e a gente vê a diferença. É gritante. Os homens, eles têm um envelhecimento bonito. Os homens conseguem envelhecer de uma forma muito, muito bonita. Eu tava olhando, hoje eu não sei por que que eu olhei, né? O George Clooney, né? Quem me conhece sabe que eu acho ele sensacional, né? E o Hugh Grant, né? Eu tava vendo um vídeo dele falando e tal. Que são homens que têm pés de galinha, são homens que têm rugas, né? Não são homens que realmente tu vê que assim que não são homens que são plastificados, né? Aquela coisa do Botox, né? O Hugh Grant tem um monte de pé de galinha. Fez agora aquele filme do Wonka, né? Coisa mais querida, maravilhoso, né? E aqui, então, nos Estados Unidos é impressionante. Exatamente isso que eu ia comentar. Nos Estados Unidos é impressionante. Então, a gente vê homens que têm 60 anos e que tu compara com mulheres de 60 anos. E que, assim, se a mulher não faz nenhum procedimento como ele não fez, é algo gritante. Tu acha que aquela mulher tem 10, 15, 20 anos a mais do que a idade que realmente tem. E as mulheres, elas não, parece que mesmo vendo toda essa diferença, elas não se cuidam, elas não fazem questão. E aí, quando o marido diz, e eu vejo muitos casos disso, porque o marido traiu, porque o marido tá com outro, porque o marido tem uma outra família, porque o marido tá com uma mais nova, porque o marido não. Pessoal, ninguém quer ficar com uma pessoa feia do lado. Vocês me desculpem. Mas ela foi companheira, ela foi não sei. Mas assim, seja companheira em tudo. Pô, teu marido tá se cuidando, teu marido tá indo atrás, teu marido tá fazendo,
Faz também. Quer preservar um casamento? Preservar um casamento tem que ter autoestima. As mulheres se acabam, perdem a autoestima, não fazem nenhuma questão de fazer nenhum tipo de reposição hormonal, não procuram. E hoje eu vi um comentário muito infeliz de uma pessoa que colocou assim: ah, é um absurdo um médico cobrar para fazer reposição hormonal. Eu vou comprar o hormônio e vou tomar por mim mesma. Eu vi um comentário assim. E aí a gente fica pensando, né, o que que as pessoas, onde é que elas querem chegar, o que que elas estão pensando em fazer, o que que o mundo está trazendo para essas pessoas, o que que transformações a gente tem que trazer, que pensamentos a gente tem que trazer. Acho que isso ficou só a reflexão, assim, porque são várias coisas que eu acho que a gente tem que pensar. Que a gente precisa ter autoestima, que a gente precisa querer mudar, que a gente precisa, que a gente quer estar com um cara bonito, ninguém quer estar com uma pessoa feia do lado. Isso é normal, isso é natural, o bonito é belo, né, em todos os sentidos, né? Então, acho que é importante. E outra coisa é a importância do acompanhamento, né? Não dá para ficar sem acompanhamento médico, não dá para ficar sem acompanhamento especializado. E aí eu vou trazer esse trabalho muito legal para a gente falar um pouquinho de hormônio, e aí a gente vai falar que a alimentação também deve ter alguma relação com o hormônio, né, Araeli? Então, assim, tem um artigo da Cell Reports que mostra que as células troncomusculares começam a desaparecer, pasmem, quando os níveis de estrogênio diminuem. Então, a recuperação e a reconstrução dos músculos depende de uma população específica de células satélites encontradas no tecido. E nessa pesquisa mostrou que essas células, para que elas funcionem nas mulheres, elas precisam de estrogênio. Então, o grupo aqui de Minnesota mostrou que o hormônio estrogênio exerce efeitos através de uma proteína chamada receptor alfa de estrogênio, que se combina com a molécula de estrogênio e guia para o núcleo das células satélite do músculo. Então, o estrogênio suprime genes que, de uma outra forma, poderiam destruir as células musculares e faz com que a gente tenha maior produção de células musculares. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Então, assim, reposição hormonal é necessária para manutenção muscular. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente deveria falar. Segunda coisa, tem um outro trabalho muito interessante, mas muito interessante, com mulheres na menopausa. Então, eles pegaram grupos de mulheres na menopausa e fizeram treino resistido. O que é treino resistido? É pegar peso, pessoal. Mulher que não pega peso não adianta. Não adianta. Se você não pega peso, eu só vou falar uma coisa pra você. Não adianta. Você vai continuar sarcopênica. Você vai continuar perdendo músculo, você vai continuar perdendo osso, você vai continuar doente. Se você não fizer uns supinos, se você não fizer uns agachamentos com peso, e não é com um pezinho aqui, ó, é com peso, com resistência, com força, você vai ficar cada vez mais doente. Então, eles fizeram esse trabalho com mulheres que já estavam há 12 meses, então, sem menstruar, com estradiol muito baixo e com FSH alto, que são, na verdade, os marcadores que a gente tem para menopausa. Então, se você tá com estradiol muito baixo, com FSH muito alto e sem menstruar, há pelo menos 12 meses você está na menopausa. O que que eles viram para supino, agachamento e remada, tá? Com resistência máxima de 85%. Então, o que é resistência máxima de 85%? É você fazer 85% da sua máxima força na última repetição. Então, assim, é muita carga que você tem que colocar para você. O que eles viram? Que essas mulheres que fizeram exercício assim e que estavam na menopausa repuseram hormônio, repuseram proteína, comeram direitinho e tal. Essas mulheres, elas não perderam, mas elas também não ganharam. As únicas mulheres que ganharam massa muscular foram as que estavam na perimenopausa.
Então, o que que eu tenho para dizer? Que o que a Naraline falou é o que acontece. Não se surpreenda se você não ganhar massa muscular. Porque ganhar massa muscular na menopausa é muito difícil. Mas o que você pode fazer é frear o processo, é parar o processo. Ninguém vai se tornar bodybuilder na menopausa, mas ninguém precisa ter uma fratura de fêmur e morrer. E fica a dica: se você está na perimenopausa, talvez seja esse o momento de você ganhar massa muscular, porque depois você não vai conseguir mais ganhar massa muscular e só vai ladeira abaixo. Então, talvez seja esse o momento de você começar a fazer as mudanças na sua vida para que a menopausa seja mais leve com você, mais gentil com você, melhor para você. É isso, Naraline. Nossa, sensacional, que é exatamente isso que eu penso. Hoje, Não, isso é o que tem no trabalho, amor. Não, nem não, sou eu que estou dizendo. mas Não sou eu que estou dizendo. eu penso pra mim, sabe? Eu fico assim, hoje mesmo eu postei uma foto falando que, né, de viagem, que claro que quando a gente está de férias, sai de viagem, várias coisas saem do plano, da rotina. E eu fiquei mega feliz esse ano porque me mantive super bem, perdi peso até, né? Perdi até peso demais do final do ano para cá, que eu não gostaria de ter perdido, mas o que me alegra é saber que eu recebo várias mensagens via direct, assim. Ai, como você consegue? Ai, como você consegue? Ai, não sei como você consegue manter esse exercício. Ai, não sei como você consegue manter essa alimentação. Ai, mas assim, eu faço com tanto amor, eu como coisas que às vezes eu nem gosto tanto. Eu vou para academia dias que eu tô mega, zero vontade de ir, mas é tudo nesse pensamento assim, eu quero tanto chegar na menopausa bem, eu quero tanto chegar lá tendo qualidade de vida e tendo pelo menos libido pela vida, querendo viver, sabe? Tendo disposição, estando bem. Eu quero tanto isso. Eu não queria chegar na menopausa uma velhinha. Eu não quero chegar na menopausa uma velhinha tomando um monte de medicação, precisando de ir a vários médicos, precisando de várias coisas, precisando de. E quando eu falo de ir a vários médicos, eu sei da necessidade de ter acompanhamento, mas eu não estou falando de ir para poder me prevenir. Eu tô falando ir igual eu já vi minha mãe ir várias vezes, minha família, várias pessoas da minha família, ir para tentar tratar coisas que não vão ser tratadas, sabe? Então eu não quero isso para mim. Eu me pego pensando isso todos os dias. Quando eu vou à academia, eu não vou porque eu quero um corpo perfeito, eu nem vou conseguir. Mas é porque eu quero estar bem de saúde, eu quero cuidar da minha massa muscular, eu quero cuidar da minha massa óssea. Quando eu me alimento bem, eu estou pensando na minha saúde num contexto em geral. Eu estou pensando em ter disposição, eu estou pensando em ser uma pessoa feliz, eu estou pensando na minha saúde mental, eu estou pensando em ter qualidade de vida para correr com os meus filhos, para poder brincar, para poder passear, para poder. Sabe, eu não quero vegetar. E é isso que eu vejo as mulheres hoje, sabe? Sai muito cedo, chegam muito tarde, não tenho ânimo para nada. Pô, tu não vive, cara, tu vegeta. Ah, eu não tenho tempo para fazer exercício físico, mas tem tempo para ficar 2 horas no Instagram por dia. Você entende? Ah, eu não tenho Entendo. tempo no final de semana, eu tenho que descansar, mas tem tempo para ir na pizzaria. Tem tempo para poder dormir até as 9. Então, poxa, a gente não pode mudar um pouco desses hábitos para poder alcançar uma qualidadezinha de vida, nem que seja assim, porque tá ruim, mas pode ficar um pouquinho melhor. Não precisa. A gente não está falando de perfeição, porque eu acho que ninguém vive 100% feliz e na perfeição. Mas a gente está falando de viver bem, né? E para nós mulheres, o prejuízo é muito grande, gente. Teve um comentário aí que ficou para trás, que a moça disse assim: ah, realmente a diferença entre homem e mulher é gritante porque os homens treinam. Não é só porque o homem treina. Lógico que homens tendem, tem uma probabilidade maior aí para o treino, porque eles também têm mais massa muscular, gostam de treinar, inclusive, que é uma coisa que a mulher muitas das vezes fica ali procrastinando, porque não gosta. Tem Não, todo um preconceito, né? e por que acha, vou só te interromper, que vai ficar grande? Que vai ficar igual a Graciane Barbosa. Ih, já ouvi isso várias vezes, várias vezes. Várias vezes. Ah, eu tô indo na academia, mas pedi o menino para não botar muito peso, não, porque eu tenho medo de ficar com o braço igual a da Graciane Barbosa. Eu falei, gente, mas nunca vai. Mas nunca vai. As Nem. pessoas não têm noção. As Não pessoas tem, você perderam. entende?
Tem algum lugar que eu acho que se passa, não sei se é no Brasil, não sei onde é, que tu passa e tu perde a noção. Deve ter algum lugar, deve ser um portal que a pessoa passa e perde a noção. Porque as pessoas não têm noção do que é a vida da Graciane Barbosa. As pessoas não têm noção. Eu tava vendo aquela mulher, aquela. Eu tava vendo ela agora, menina. Como é o nome daquela menina com a bunda perfeita no carnaval? Tu viu uma bunda que era Qual? só a bunda dela? Ai, meu Deus, qual A das? Que eu vi tanta bunda no carnaval. Me Pô, tu fala aí só viu uma a bunda. bunda perfeita. Só vi essa bunda aí, menina. Que ela Perfeita? era Gente, de quem? paniquete. A Paniquete. Ai, sim, tem que fazer. Que era Aquela, paniquete. aquela, a que engordou e depois melhorou? Como é o nome dela? Não, não é a Viviane Araújo, não. Não, É menina, não. a Nicole Baus? Não, não. É Quem é uma essa outra. Paniquete, Pai Eterno? Paniquete Carnaval. Ex-paniquete Carnaval. Ah, agora, puta, a mulher, assim, ó, eu vou te falar. Aquela Quem de que é essa dali. bunda? Sabrina Sato, não, né? Sabrina Não, a Sato, Sabrina não. Sato é um horror, eu não gosto, acho ela feia. Não, mas ela é Ah, bonita. não, eu não acho ela bonita de corpo. Eu acho ela Ah, bonita. não é a Nicole. Juju Salimene. Ah, eu Gur- vi. Guria, Vi. assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Mas, ô Gabi, vamos falar a verdade. Tu gosta de umas grandona. Mas, Que eu guria, já sei tu que você viu a adora. bunda daquela Vi. Não, mulher? bunda só a bunda, não. A perna Não, dela tá a a coisa mais linda bunda. também. Olha a bunda. A bunda dela não mexe, a bunda dela é um músculo só. A bunda dela é uma bunda, entendeu? Gente, relevem Gabi, que Gabi ama as fisiculturistas, ela Não, não, ama não, as grandes, não, 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 tá? não, 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 E não, não. vamos falar a A verdade, pra gente bunda. que admira, porque eu admiro super também. Pra gente que admira, e tem gente que fala assim, ah, mas também com tomando anabolizante é fácil. Toma anabolizante, como a gente acabou de falar. Toma hormônio, faz alimentação, treina e vê se é fácil E chegar vê naquilo se vai lá. ficar com aquela bunda. Eu vou Depois te você me falar. conta. Vê se vai ficar com aquela bunda. Aquela bunda, eu nunca tinha visto uma bunda tão bonita. Eu vou te falar que, olha, que eu olho bunda de mulher, porque se tem uma coisa que eu tenho inveja, eu vou te falar. É bunda. Ô, Gabi, mas vou falar uma coisa pra você. Hoje em dia tá muito difícil saber quem tem bunda de verdade na minha Não, filha, mas porque ela são muitos tem, ela tem. Ela procedimentos. sempre teve uma bunda gigante. Mas assim, que bunda. Pelo amor do Senhor. Olha, essa menina, essa Juju Salimene, 20 milhões de followers. Nem sabia que tinha tanta gente. Mas com aquela Ai, meu bunda, ela Deus. tem que ter 1 trilhão de followers. Porque assim, ó, olhem a bunda daquela mulher. Olhem, por favor, olhem a bunda. Não, Então, gente, não olhem, pra vocês não ficarem depressivos. Quero ninguém aqui desejando a bunda da Salimene. É só para vocês entenderem o que, que é a pessoa, porque ela, gente, é um exemplo de dedicação, ó. Quanto tempo essa mulher treina, quanto tempo essa mulher se alimenta, a dieta dela é rigorosa, sabe? Lógico, ela usa anabolizante sim, mas usa, usa, gente, usa. não existe vocês acharem. Primeiro que, quando a gente voltando à história da Graciane, naturalmente, Deus não criou mulheres extremamente musculosas. Então, você não Não, vai encontrar uma mulher musculosa, não, grande, não. natural. Isso é fato. Isso não existe. Agora, o que a gente quer Nem deixar homem. claro, nem Nem homem. homem. Homem você pode encontrar definido, mas grande também não é uma coisa natural. Vocês podem ver, Uh-uh. esses dias eu vi um vídeo, Gabi, de um carnaval. Você chegou a ver esse vídeo? Alguém que postou um vídeo de um carnaval, nossa, 1800 e antigamente. Todas as pessoas magras. Não tinha ninguém com sobrepeso no vídeo. Era incrível. Um vídeo todo preto e branco. Não tinha, e não tem fortes também. Eram todas pessoas magras mesmo, magras, tanto homem quanto mulher. Então, assim, não é uma coisa da nossa natureza. Quando são homens muito grandes, eles também estão usando anabolizante. Mas o que eu quero deixar claro é que nem que você use, Não, nem que não fica você grande. use. Se você não tiver estímulos intensos, se você não tiver uma vida dedicada a isso, são anos. Você não vai ficar gigante igual a Graciane Barbosa, mas de jeito nenhum. Nem que Então, você assim, queira. nem que queira. Então, mulheres que ainda estão com isso na cabeça, pelo amor de Deus, gente. A musculação é necessária. O exercício. Quando eu falo musculação, tem gente que fala assim, mas eu tenho horror à academia. Sei lá, faz uma musculação. Faz uma academia no fundo da sua casa. Sei lá onde você vai fazer exercício de força. Mas o que você tem que entender é que caminhada não vai resolver o problema. É que a bicicleta não vai resolver o problema. É que o yoga não vai resolver o problema. O Pode Pilates. trazer.
Pilates pode trazer saúde mental, pode te trazer outras coisas, sabe? Melhora na circulação sanguínea, melhora respiratória, melhora num contexto de mobilidade. Agora nós estamos falando de massa muscular, massa óssea, vida longa, prevenção de doenças crônicas, prevenção de um catatal de coisa. Disso que a gente está falando é músculo. Então, quando a moça que comentou que é porque os homens treinam, não é só porque eles treinam. Os homens eles têm mais massa muscular do que as mulheres. E a tendência é que essa mudança hormonal que acontece, ela não é tão brusca no homem, até porque nós temos outras questões hormonais que homens não têm. Porque a gente tem outros hormônios que eles não têm na mesma quantidade. Então, Exatamente. assim, eu falo muito isso. Por que que a gente sofre? A gente tem duas coisas boas, na verdade, porque assim, as mulheres morrem menos, né, de doença cardiovascular, Vamos dar um porque elas têm, pontinho para nós, isso é um pontinho para nós. ponto bom, porque elas realmente, a gente realmente tem três hormônios, vamos dizer assim, que são definidores de tudo que a gente faz, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Se você é mulher e acha que não tem testosterona, eu vou lhe dizer, filha, volte no início do jogo da vida, porque você tem testosterona. A diferença é que a testosterona não é o seu único hormônio que nem no homem. O homem, ele tem estrogênio, ele tem progesterona, mas o grande hormônio, o hormônio pai, é a testosterona, que na mulher não é. O grande hormônio da mulher não é o estrogênio, o grande hormônio da mulher é a progesterona. Mas o estrogênio é super importante. Então, assim, por quê? Porque o estrogênio ele continua sendo produzido, a testosterona ela acaba. E o estrogênio a gente continua. Então, assim, tudo isso a gente tem que entender. E a mulher, por ela ter essa necessidade desses três hormônios, como esses três hormônios vão diminuindo, a mulher vai ladeira abaixo, porque ela não tem nada, ela tá Não diminuindo sobra tudo que é nada, bom. né? Não Não sobra sobra nada. nada, tipo, não tem nada para contar uma história. E o homem é a testosterona, mas o homem, ele, com a testosterona, por ela ter esse papel tão anabólico, ela ajuda esse homem durante a vida. O homem, ele é o cara que trabalha mais, aí a gente vai puxar mais brasa pro assado. Os homens estão nos, vamos dizer assim, nos ofícios, nos trabalhos, que são trabalhos mais braçais. Muitos homens estão nesses ofícios assim. Então, é aquilo que diz assim, vai ver se uma mulher vai lá desentupir um cano dentro da fossa e tal. Não vai, isso é trabalho de homem. Vai ver se a mulher vai lá botar telha, vai ver se a mulher vai ser carpinteira, não, isso é trabalho de homem, são trabalhos braçais. Então o homem ele foi criado, talvez, para fazer esse tipo de coisa, e a testosterona ajuda nisso, porque quanto mais ele fizer, mais ele for ativo, melhor vai ser para ele, principalmente na fase mais jovem da vida. Mas ele também diminui a testosterona. Mas quanto mais músculo esse homem tem, mais testosterona esse homem tem. Então, muitos homens têm 50, 60 anos e foram atletas e têm musculatura bem desenvolvida, esses homens não perderam a testosterona. Eles continuam com testosterona. E muitos deles não fazem reposição hormonal ainda com 60 anos. Olha, real que você está falando. Há pouco tempo agora, um paciente com 62 anos fez o exame e eu fiquei chocada com a Uhum, testosterona dele. uhum. Mas um paciente que tem uma memória de atletismo, era Isso aí. jogador de futebol e sempre foi muito ativo. É incrível, incrível como a testosterona vai se mantendo. Ela não Vai. tem queda brusca. Não É tem. incrível. Nesses homens atletas, eu, assim, não sou eu que estou dizendo, eu vejo isso porque eu atendo homens, eu pergunto sobre libido, e eu tive um paciente outro dia com 57 anos, e eu perguntei como é que é a libido, e ele assim, eu tô com uma mulher de 40. Aí eu falei, pô, que legal, né? Que bom que tu tá com uma mulher de 40. E ele, mulheres de 40 transam muito. Se você não sabe, eu vou lhe dizer. Uma mulher de 40 tem libido muito alta, muito mais alta, muitas vezes, do que uma mulher de 20. Porque uma mulher de 40 tem duas coisas: os hormônios que ainda estão ali e a experiência de vida. Então as mulheres querem transar, ainda mais com um namorado novo, que é o caso desse senhor. Esse senhor nada, tem 57, mas é um guri. E aí ele me disse isso, e ele disse, tô com uma mulher de 40. E eu falei assim, é mesmo? E como é que tá a libido? Eu perguntei, porque eu pergunto. E ele me disse assim, doutora, posso falar? Eu falei, claro, querido, vai tranquilo, tamo aí, tamo tranquilo. E ele disse assim, doutora, outro dia a gente foi, no final de semana, a gente foi passear. E nós transamos 5 vezes. E eu falei, tá, tudo bem, mas e aí? E ele disse assim, não, mas eu tive relação 5 vezes. E eu falei,
mas o senhor tá com quase 60 e ele, doutora, se ela quisesse mais, eu queria. Sem testosterona. Porque eu perguntei pra ele sobre a reposição, eu falei: "Não, a gente vai ver se vai fazer reposição", porque ele me procurou pra melhorar a performance, porque ele, enfim, ele tem um outro problema. E ele falou: "Ah, pra melhorar a performance e tal, papapá, vamos ver os exames que eu queria saber, porque eu queria". E eu falei: "Beleza". Foi atleta, menina, atleta. O cara tem uma bruta de uma musculatura, as pernas, mandou a Bill, as pernas gigantes, os braços gigantes. Ele tem um pouco de gordura abdominal, mas também, porra, 60 anos, né, Naraline? Não vou esperar que o cara seja barriga tanquinho, né? Mas 60 anos, com uma mulher de 40, porque ele não vai querer uma mulher de 60. Ele não vai querer. Transando 5 vezes num final de semana. Pô, eu acho um monte. Tu me desculpa, não sei como é que. Hello there. Ah, eu não sei como é que vai ser, mas acredite se quiser. Tu segue o Justin. O Justin é um canadense maravilhoso que faz um monte de teste com o Libre e aí ele mostra as coisas. Tem que seguir ele. Eu converso com ele direto. Ele é muito gente boa. Voltando. E então é isso. Então, assim, as pessoas não entendem que é um processo. As pessoas não entendem que isso é algo que se constrói. Não adianta chegar na menopausa e achar que você Na vai resolver os seus verdade, problemas. na verdade, você falou tudo. Constrói e também destrói. Então, assim, do mesmo modo que a gente pode construir agora um futuro muito melhor, pensar nessa menopausa para as mulheres que ainda estão na perimenopausa, ou, né, a gente pensar nisso. É não destruir. Ah, eu vou esperar chegar lá para me ver. Não, se você esperar chegar lá, já era. Tem que começar agora, tem que ser feito agora. Não dá para esperar chegar lá, né? E é o que você falou, é tanto prejuízo para a vida, porque ainda tem essa questão da diferença que vai chegar lá com os homens. E às vezes é uma mulher casada que a diferença tá gritante, mas ela tá gritante, eu não tô falando, gente, só esteticamente não. A diferença às vezes Não, está é em tudo. gritante exatamente no que nós estamos falando. O homem tem libido, o homem tem vontade, a mulher tá zero vontade, a mulher tá descuidada. Quando a gente fala o termo feia, pode parecer pesado, mas é feia que a gente está falando, é descuidada. Que a mulher, quando ela perde o libido total pela vida, porque essa parte hormonal ela faz isso com a mulher, ela não quer pintar o cabelo, a mulher não quer fazer uma sobrancelha, ela não Viajar. quer fazer uma unha, ela não quer viajar, ela não quer sair de casa, ela não quer sair de casa no final de semana. O cara fala assim: vamos dar uma saidinha, não quero. Entendeu? Ela não quer comprar uma roupa nova, ela não quer É nada. isso aí. Ela quer chegar no final de semana, deitar na cama, dormir, descansar, porque segunda-feira vai começar tudo de novo. É disso que nós estamos falando. Como que um relacionamento se mantém? Como que um casamento se mantém? Como é que chega? Como é que vai ficar isso daí? Nós não estamos falando só de sexo, não. Nós estamos falando de relação. É vida social, porque a mulher perde até a vida social, porque aí ela está frustrada, ela tem barriga, ela engordou, as roupas não estão dando certo, aí ela começa a olhar a rede social, ela vê as blogueiras, as colegas, as amigas que às vezes estão fazendo tudo e ela não está fazendo, Os aí filhos vem saem de estado os casa, filhos saem de casa, que é outro problema que vai mexer com o psicológico dessa mulher. Aposentou, não então tá mais perdeu o emprego, trabalhando. não está mais trabalhando, então mexeu de novo com esse psicológico dessa mulher. Vocês têm noção do arregaço que é essa mulher? Vocês têm noção do que sobrou? O que sobrou, gente? O que sobrou? Então, se a gente não pensar no mínimo de cuidado que a gente pode ter, pô, se cuida, velho. Mas não cuida de você porque eu tô falando aqui que é marido. Que não... É cuidar pra você. Porque se chegar lá na velhice, lá na menopausa, o marido nem quiser você mais, você vai falar: dane-se, eu vou viajar, vou ser feliz, vou curtir a vida. É disso. Agora, você já mandou você chegar lá. Aí, infelizmente, sei lá, termina o relacionamento. E você também tá lá, um caco, não tá aguentando nada, não quer nada, quer ficar prostrada Só vai piorar. depressiva, só vai piorar. Então, bora cuidar da gente, autoestima, bora ter amor próprio, bora buscar aquilo que vai trazer para você qualidade de vida, vida longa, mas é vida com prazer de viver. Não é essa vida que vocês querem passar o final de semana dormindo para descansar, porque tem que trabalhar na segunda-feira, não, gente. Ninguém merece isso. Concorda comigo? Concordo em gênero, número e grau, né, Naraline? Eu acho que
as pessoas têm muita dificuldade de mudar. Elas têm muita dificuldade de querer mudar. Esse é o grande problema. As pessoas têm muita dificuldade de sair do lugar, entende? É aquela velha máxima. As pessoas querem pílulas mágicas, querem soluções mágicas. O que tu falou agora, assim, ó, ontem eu fiz um stories, né, do McDonald's, que eu saí de lá e tal. E aí eu postei que eu tinha ficado 2 horas na academia. Todos os dias eu tento ficar 2 horas na academia. Não é que eu malhe 2 horas. Eu fico 1 hora, 1 hora e 10 na musculação. Eu fico 30, 40 minutos no cardio. E eu vou pro meu bronze 10 minutos. Todos os dias. Então, porque vai ter câncer. Pelo amor de Deus, pessoal. Se você não sabe que sol não causa câncer, volte 10 casas no jogo da vida. Vamos lá. E aí, as pessoas apavoradas que eu ficava 40 minutos, 1 hora na musculação e tal. E como é que tu fica 2 horas na academia? E eu falei, amor, você fica 2 horas fácil no celular, vendo merda no YouTube, vendo TikTok, vendo videozinho no Instagram, falando merda no WhatsApp, vendo grupo de WhatsApp de gente desocupada. Fácil. As pessoas ficam fáceis 2 horas. Olha no seu celular, se você tem um iPhone, um Samsung, eu não sei o que que você tem o tempo que você fica, despende dentro das redes sociais. Quando você vê, passou 1 hora. Fácil, fácil. E aí, ir pra academia e ficar 1 hora na academia é um tormento? Tudo são escolhas. A vida é feita de escolhas. Agora, o que a Canarelli falou é brilhante. Você acha que todos os dias a gente está super empolgado para ir pra academia? Que a gente não tem um problema para resolver, uma conta para pagar. Que a gente não tem um filho gritando. Vocês acham que a vida da gente é maravilhosa? Que a gente não tem um problema. Que tem dias que a gente não fica triste. Que não dá vontade de chorar, não dá vontade de sair correndo. Tipo Forrest Gump. Eu tenho aquela velha máxima. Sabe o Forrest Gump, sabe? Tem dias que eu quero ser o Forrest Gump. Sair, assim, ó, correndo, sem olhar para trás. Porque tem dias que tá difícil o negócio, tá ruim, tá foda. E aí, o que que eu faço? Eu não tenho como sair correndo. Eu nem tenho tênis pra sair correndo tanto. O que que eu faço? Eu respiro, eu digo, te acalma, porque vai dar certo. Eu vou pegar o sol. Depois que eu fico 10 minutinhos no sol, se não tem sol, eu vou pra academia igual. E eu vou pra academia pensando que eu vou fazer o melhor. Em 10 minutos na academia eu tô outra pessoa. As pessoas não acreditam no poder do exercício físico. Mas se tem uma coisa que tem poder de mudar, não só o seu humor, mas principalmente o seu cérebro. E eu tô falando mudar o cérebro da forma literal. Muda o seu neurônio, muda as suas redes nervosas, muda a sua anatomia do seu cérebro. Se você não entende isso, você precisa voltar 10 casas no jogo da vida. O exercício físico, ele muda o seu cérebro, literalmente. E é isso que a gente precisa. Mas o que você falou do dificuldade de mudança é porque onde você está é confortável. Onde cada um que está assistindo a live aqui está é confortável. Mesmo que esteja ruim, é confortável. Porque já acostumou, sabe? Mesmo que esteja péssimo, é confortável. Porque qualquer coisa que eu te fale agora, hoje, você mudou de casa, você está em outro lugar, se virar para você e falar assim, amanhã você vai ter que mudar de novo, vai ser desconfortável. Mesmo que seja por uma coisa boa. Eu tô te falando porque eu mudei de casa para reformar minha casa e como eu sofri, tô sofrendo até agora para adaptar para a rotina, é tudo diferente, eu tô mais longe, não tem como mudanças não trazerem transtornos e desconfortos. E eu Agora, e você, imagine, e você com tudo que você mudou do ano passado para cá, né? Nem se fala, são 385 mudanças na sua vida, né? Você imagina se a gente pegar essas mudanças todas, vamos colocar você como exemplo, que foi, sua vida virou de cabeça para baixo em poucos meses,
E você virar e falar assim: ah, dane-se, vou me cuidar, não. Eu vou deixar a vida me levar, empurrar tudo, porque onde tá confortável. Poxa, você tá hoje onde você tá, longe de todo mundo, por quê? Porque você tá almejando algo muito maior. Você está dentro de um estudo, você está dentro de uma situação que vai te levar no ápice, além do que você já é, além da profissional que você já é. E já pensou se você fosse ficar no comodismo? Se você fosse ser a coisa. Não, porque a minha vida tem que ser isso aqui, tá bom do jeito que tá. É sair da zona de conforto. As pessoas não estão preparadas para isso. Elas não estão preparadas para dor, não estão preparadas para sofrer. As pessoas, principalmente depois da rede social, né? No Instagram, todo mundo é feliz. Ninguém mostra tristeza. Então, como todo mundo é feliz e todo mundo está viajando e todo mundo está ostentando, por que que eu vou ser feliz se eu não tenho dinheiro para viajar e não tenho como ostentar? Então, eu sou ferrada, triste e nasci para a tristeza. Poxa, é esse mundo que as pessoas estão vivendo, Gabi. É esse mundo que as pessoas estão vivendo. Elas vivem uma ilusão agora. Elas vivem a rede social, elas vivem a vida do outro. Elas esquecem de viver real, viver, viver. Então você, mais do que ninguém, pode nos falar o que é sair da zona de conforto. Meu senhor, meu senhor, eu nem quero comentar sobre isso. Mas é difícil. Se eu te falar que não é difícil, Hum. imagina, a gente. Eu vou falar por mim, mas só vou depois, eu vou falar sobre uma última meta-análise para te comentar para a gente terminar. Mas assim, eu vou falar por mim. A gente decidiu ir embora em setembro, em dezembro a gente já estava aqui nos Estados Unidos, as crianças já estavam aqui, foi um horror, a adaptação foi terrível. A gente chorava, eu passei um mês chorando o tempo todo. Eu tive uma alergia violenta, meu olho, isso aqui tudo descascou. Eu não conseguia comer, eu vomitava, eu passei um mês vomitando todos os dias, eu não conseguia comer, de tão nervosa, de tão triste. Depois foi todo o tormento da casa. A nossa casa foi um horror aqui nos Estados Unidos. Depois foi todo o tormento das crianças não se adaptarem, não tinha colégio, eles não conseguiam falar inglês. Meu senhor, tu não tem noção do que a gente passou. As pessoas não têm noção. Se Se eu listar, minha listar, filha. Maraline, se eu listar, eu tenho todos os motivos para ter voltado para o Brasil, para o meu consultório, para as minhas coisas, para minha casa. Eu tenho uma casa hum, ótima no Brasil. Naraline, eu durmo no chão. Eu durmo todos os dias no chão. As pessoas não têm ideia das coisas. As pessoas não têm ideia do que a gente passa. Só que se você não entender que tudo é um processo, que tudo se constrói, que as coisas não são do dia para a noite. Se você não nasceu trilionária, eu não nasci, tá? Se você não nasceu bilionária, trilionária, num berço de ouro, você só vai conquistar coisas através do seu esforço. Não dá errado se você se esforçar. Pode ser que demore, mas vai chegar. A recompensa sempre chega. Então isso é para tudo na vida. Quer emagrecer? Quer mudar de emprego? Quer comprar um carro? Quer ter um marido, um namorado? Tudo, Qualquer coisa. literalmente Tudo, tudo. é literalmente tudo. Você precisa ter um plano, você precisa fazer esse plano e você precisa ter paciência, perseverança e resiliência para esse plano. E de preferência tem um plano B, porque às vezes pode ser que alguma coisa dê errado e você precisa de um plano B. Perfeito. Que não fuja muito do seu plano A, óbvio, né? Mas tenha um plano B, porque pode ser que alguma coisa não dê tão certo assim, porque as coisas não são fáceis. E para algumas pessoas as coisas são mais difíceis, porque depois quando vem o negócio parece que vem em triplo. Então assim, o que eu quero dizer é exatamente isso. Se você quer chegar na menopausa, ou se você tá na menopausa, trace o seu plano. Seja específico no seu plano, seja resiliente no seu plano
Seja persistente no seu plano. Peça ajuda no seu plano. Porque pedir ajuda é nobre. E faça. E não Perfeito. acho que vai ser fácil. E uma última coisa que eu queria que tu comentasse, Nareline, antes da gente terminar, que a gente tem mais alguns 5 minutinhos, é o seguinte. Por isso que eu quero que tu termine essa live falando uma coisa muito legal. Tem uma meta-análise de 2022 da Sports Medicine que fala sobre treino de musculação na menopausa. E ele fala que as mulheres na menopausa talvez precisem de mais proteína e que as pessoas numa idade avançada precisem de mais proteína, em quantidade de proteína que outras. E aí a gente tem hoje diretrizes de 0,8, 0,6 até 0,8, e ele dá para que pessoas que queiram ganhar massa muscular precisam de no mínimo 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Naraline, comida, se a gente for pegar uma mulher de 70, vai ficar com 55, 80, 55. Dá para botar colágeno, dá para botar aminoácido, dá para botar outras coisas além de comida para Dá, essa mulher? dá. Como é que funciona isso, Naraline, com a nutricionista? O que a nutricionista Lógico que faz para dá. aumentar esse 1,5 até 2,2 de aporte de proteína? Então, perfeito você falar isso, porque quando eu pego uma paciente assim, eu vou avaliar primeiro o histórico dessa paciente, né? Como que era a alimentação, porque a gente sempre parte de como estava a alimentação. A gente não pode mudar drasticamente se uma pessoa come, por exemplo, 1.500 calorias, se você jogar uma dieta de 2.000 calorias e sair de 0,8 de proteína para 2 gramas de proteína, sem saber se essa paciente realmente digere isso tudo, né? Como que é a digestão dela para essa proteína toda. Mas progressivamente a gente vai trabalhando com esse aumento da proteína. Eu faço isso com as mulheres, na verdade, a partir dos 35 eu avalio isso muito cautelosamente e acima de 45 isso é ainda mais criterioso de avaliar como que era a alimentação dessa mulher para ajustar primeiramente na dieta a proteína. Então, quando essa proteína, a gente precisa que ela seja fracionada, até para garantir que a gente tenha digestão e absorção dessa proteína, muitas das vezes não dá para fracionar em 4 refeições que essa pessoa vai comer ovo e carne. Então, às vezes, a gente precisa de utilizar, sim, de um bom colágeno, de um colágeno hidrolisado, de boa qualidade. Às vezes, dá para usar um whey protein de boa qualidade, um whey, às vezes, muitas das vezes, com algumas pacientes, um whey da carne, para que a gente consiga chegar a essa quantidade de proteína. Por quê? Principalmente quando a gente vai avaliar que essas mulheres também são mulheres que, na maioria das vezes, têm um grau de inflamação, principalmente intestinal, muito severo, a grande maioria não tem como você aumentar absurdamente a carne e também não tem como você ficar utilizando grande quantidade de ovos quando elas podem comer ovos, né? Porque tem muitas pacientes com sensibilidade que a gente tem que fazer muitas das vezes até restrição ou diminuição desse ovo. Então, aí os suplementos ajudam e muito. Existe essa controvérsia toda, porque colágeno não faz efeito, não faz, na linha que as pessoas querem usar, que as pessoas querem comer mal e tomar colágeno e achar que ele vai deixar a pele dura. Não é essa a ideia. A gente usa o colágeno principalmente nas mulheres que precisam dessa quantidade maior de proteína, nesse pensamento de aminoácido e proteína, para a gente conseguir fechar a proteína realmente da dieta com a melhor qualidade, com a melhor digestibilidade para essa paciente. Então, eu acho sensacional. E eu vou te falar, depois desses estudos que apontam essa necessidade maior, e a gente com a prática clínica a gente já observa isso, a gente já sabe na prática clínica, que quando você aumenta um pouco mais a proteína dessa mulher, ela responde ao tratamento de forma muito legal, incrível, tá? Eu vou falar para você, não é só a parte de composição corporal. Como as mulheres melhoram a parte de cognição no que você Claro. aumenta, e elas começam a observar isso. Nossa, incrível, aumentou a proteína, melhorou. Tô tomando, e eu tô melhor, tô com a minha memória boa, eu tô com. Porque melhora. A gente está falando também de uma melhora de estabilidade de humor. A gente está falando de mulheres com menos oscilação de humor, mulheres menos irritadas, mulheres menos depressivas, porque a gente está falando de também neurotransmissor, nós estamos falando de aminoácido, né? Então eu vejo que só tem benefício em aumentar a proteína
com essa cautela toda que disse aqui, de observar a individualidade de cada paciente, porque nós sabemos sim que muitas mulheres, em especial eu falo mulher, porque a gente está falando de mulher aqui, tem uma dificuldade mesmo em aumentar a proteína, principalmente quando é a carne. E aí a gente utiliza desses suplementos que ajudam muito. Inclusive, gosto de atrelar esses suplementos à creatina, que ajuda muito as mulheres também nessa fase. Então, acho que é isso. Bom, em relação à reposição hormonal, acho que foi isso que a gente falou. Acho que é importante sempre fazer reposição com orientação médica. Acho que a relação proteica precisa ser vista com um profissional nutricionista. Acho que nenhum outro profissional tem capacidade de fazer isso. E acredito que a prática de atividades física tenha que ser vista também com um profissional, ainda mais se você nunca fez exercício físico e precisa. Uma paciente perguntou ali, Naraline, o CrossFit. É isso que eu queria E responder, que eu vi ali, esqueci isso que eu ia te falar. E aí? Então, a minha opinião em relação ao CrossFit é o seguinte: tem exercício de força no CrossFit bastante. A minha única Ressalva. preocupação com ressalva, preocupação é a lesão. Porque como tem muitos exercícios de impacto, se essa pessoa ela nunca fez CrossFit ou não faz exercício físico, ela vai começar pelo CrossFit, eu teria primeiro uma cautela de fazer uma boa avaliação física, de fazer uma boa avaliação nutricional, para a gente saber quanto de massa muscular tem essa pessoa, para que ela não sofra lesão. Reforçar essas articulações, reforçar. Primeiro, Exatamente. fazer um trabalho de reforço muscular, de construção muscular. Isso é muito Perfeito. importante. Eu acho o Não vá CrossFit para sensacional, o sabe, CrossFit Ovi? sarcopênico, porque você não tem nenhuma cobertura muscular sobre a sua coluna, você não tem nenhuma cobertura muscular sobre as suas articulações, sobre as suas juntas, você não tem proteção. Então, assim, qualquer exercício mais brusco, qualquer exercício mal executado, você vai sofrer. As articulações não só são só a proteção em relação ao músculo, mas você precisa de líquido bom sinovial, você precisa de boa mobilidade articular e muitas vezes você está muito inflamado, você não tem líquido nessa articulação, você não tem como fazer isso de uma forma adequada. Então, assim, o CrossFit é ótimo? É ótimo. Para quem? Assim, eu gosto de falar muito isso para não parecer. Eu moro numa cidade pequena, então, assim, a gente tem crossfit aqui, a gente tem musculação, a gente tem pilates, a gente tem um monte de coisa. Eu não sou contra nenhum tipo de exercício físico, muito pelo contrário, eu acho que tudo ajuda. Mas é exatamente isso, é para quem? Então a gente. E eu não tô falando só do crossfit, não, gente. Homens jogando futebol são as pessoas que mais se lesionam. Porque eles já estão com uma idade Claro. mais avançada. Eu não vou dizer só os avançados, não, porque tem muitos Tem muita rapazes gente novos jovem que se lesionando. lesiona também. Exatamente, porque já estão com perda de massa muscular. Não é de hoje, tá? É o que a gente vê na realidade, homens muito jovens com testosterona muito baixa, com uma composição corporal completamente modificada e vão para o futebol porque amam o futebol e estão lesionando. Sabe? Não precisa estar acima do peso. Tem homens magros se lesionando no futebol Porque estão porque não inflamados. tem, estão inflamados, não tem massa muscular que dê suporte para essas articulações, para essa massa óssea. E se tem boa massa muscular, a inflamação não deixa com que esse músculo realmente proteja essa massa óssea, essas articulações. Então é uma coisa que eu tenho muita cautela Eu na hora de também. falar com o paciente. Fala, gosta de cross? Tá, vamos trabalhar essa musculatura primeiro, vamos fazer uma musculação, vamos ver como é que vai ficar, vamos fazer uma boa avaliação, vamos ver se realmente como está a sua massa muscular. O que eu falo, Naraline, é o básico. Vai fazer uma caminhadinha na esteira 30 minutos, vai pegar uma rotina de exercício, vai começar a gostar de se mexer. Antes de qualquer coisa, você precisa gostar de se mexer e ter Tem que, rotina. Se sim, você... tem que sentir o que o exercício físico faz, né, Gabi? Porque independente de qual seja, é exatamente o que você falou. Se você começar o dia com uma caminhada, a gente está falando aqui que exercício de força é importante, tá? Mas para você que não está fazendo nada, não tem amor ao exercício físico, começa seu dia fazendo uma caminhada Só de 30 isso. minutos. Só isso. Depois Na você me esteira, não conta. é na rua. É na esteira. Sabe por quê? Porque o dia que tá chovendo, o dia que tá Você frio, não vai, o você dia não que tá vai. uma banda passando, o dia que tem o não sei o que da filha na rua, o Aham. dia que a calçada foi lavada, o dia que o passarinho tá cantando meio atrasado, a pessoa não vai. Perfeito, é isso mesmo. O sol já tá quente. O sol Passou já da tá hora, o quente, sol aí eu tá já não vou. quente.
a calçada tá ruim porque eu não vou, porque lavaram a calçada, porque a minha vizinha tá ali parada, porque o cachorro vai latir, porque o cachorro vai fazer cocô. Minha filha, não é à toa que eu tô com a bicicleta ergométrica na minha sala, que eu não tenho como escapar É dela. isso que Eu eu acordo e olho digo. pra ela. Esse é o problema. As pessoas querem, eu vou dar caminhada na rua. Eu digo, não, não existe caminhada na rua. Caminhada na rua não existe. Se você acha que caminhada na rua é exercício, volte no início do jogo da vida. Caminhada na rua não existe. A pessoa A tem que não caminhar ser na que seja. esteira. É, Tem- exatamente. A não ser que fosse um local próprio, a caminhada, mas vai ter todas essas intercorrências que nós estamos falando. Vai ter a intercorrência de chover, de dar sol, de quebrou a rua, de não sei o Não, quê, tá tudo certo. Eu acho até que dá pra caminhar na rua. Mas assim, não é a rotina. Caminha 30 minutos na esteira e depois vai pra rua. Tá tudo certo. Mas a rotina. o de sempre, aquele horário, aquela rotina é necessário. O cocô da Naraline. Lembra a Naraline lá fazendo cocô? 7 da manhã, banquinho, água, raspar a língua, tomar. Ai, perfeito, porque todo dia a mesma Mas é a coisa, mesma. não muda nada. Mas é que as pessoas não conseguem fazer essas associações. Mas é Gata, se verdade. tu faz cocô todo dia na mesma hora, tu tem que fazer exercício na mesma hora. Tu É tem que tomar verdade. café na mesma hora. O nosso corpo, na verdade, ele respeita o relógio biológico, né? Ele vai Por, respeitar aquilo que. por que que se o corpo respeita o relógio biológico, por que que tu não tem que respeitar a tua rotina para exercício? Perfeito. A gente tem Eu falo vinte e para os quatro pacientes, horas. Gabi, o exercício físico ele tem que ser igual banho. Eu falo, você fica sem tomar banho? Não fica, cara. Então coloca aí na sua rotina, coloca nesse horário, vai ser nesse horário e pronto, acabou, vou fazer meu exercício físico. Pronto, é simples, não é assim, ó, não é nada que a pessoa vai perder um pedaço do corpo. Não é nada que a pessoa vai. Entende? E eu vou falar uma outra coisa. Eu vou falar, só pra gente terminar. Exercício físico é libido. Eu vou falar uma coisa aqui, ó, nessa live hoje. Quem não transa, a vida é uma merda. Você já falou isso outro dia, tem gente que ficou chocado. Então fiquem chocados de novo. Pessoa que não transa, a vida é uma merda. Mulher que não transa e que não tem orgasmo, a vida é uma merda. Faz parte da energia vital. E quando a gente tá bem com o corpo, quando a gente tá bem com a cabeça, quando a gente tá bem, quando a gente tá feliz, isso complementa. Tem muita mulher que tá na merda porque não tem energia sexual. E a menopausa acaba com a energia sexual. E um dos fatores pelos quais as mulheres estão do jeito que estão é porque não flui essa energia. Faz parte. Eu não tô falando que é só, eu tô falando que faz parte. Tanto que existe um chakra que é só da sexualidade. Essa energia precisa fluir no seu corpo, de cima a baixo. E isso faz parte da autoestima. Laudeci, eu vou te falar uma coisa, eu não te conheço, mas eu vou te falar uma coisa. Tudo isso que está acontecendo contigo da menopausa tem tudo a ver com a tua energia sexual que tu não tá canalizando. Escuta o que eu tô te dizendo. Não te conheço, mas escuta o que eu tô te dizendo. Vai resolver esse teu problema. Consulta de graça. Naraline, queria te agradecer mais uma vez. Ah, eu tava com Muito obrigada. saudade da Eu gente se também estava com encontrar. muita saudade. Agora, a partir de agora, acho que vamos conseguir fazer tudo Vamos certinho. regularizar a nossa vida. Vamos regularizar a nossa vida, regularizar o nosso ano. Queria te agradecer. Daqui a 15 dias a gente se vê. Essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível no meu canal do YouTube e aqui no Não Instagram, esquece de me de te colocar aí. compartilhar. E, por favor, me manda uma mensagem amanhã ou depois. Agora tu já vai dormir, que já são quase 9 horas da noite. Mas me manda uma mensagem, porque eu quero falar de uma paciente que eu atendi hoje. Eu quero só conversar contigo sobre isso, que eu não posso me esquecer. Porque a minha cabeça tá uma loucura. Imagino. Tá bem? Tá bem, meu amor. Te mando sim, tá? Vamos ver Beijo. se. Fiquem todos com Deus. Deixe os comentários aí para nossa próxima live. Vocês já podem Isso, começar a se mandar você quiser algum sugestão. assunto, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai fazer o próximo Quintas com Saúde.
Eu, doutora Gabi Streit e Naraline Nutri, a melhor nutricionista do Brasil. Um beijo para vocês, até a próxima. Fiquem com Deus.